O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esse foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías: ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, mais uma vez, nesse tempo do Advento, é somente um tempo onde nós destacamos para aquilo que devemos viver no nosso dia a dia, em nossa vida. Não é só neste tempo, mas em toda a nossa existência. E hoje a figura que se destaca é a figura de João Batista. E ele veio aqui para dar testemunho da luz. Nós bem sabemos que a testemunha é aquela que presencia algo, algum fato, e fala então com propriedade, a partir de sua ótica, aquilo que viu. E qual é o testemunho de João? É testemunho da luz. É interessante que a primeira palavra de Deus, entre aspas, primeira, na Bíblia, no Gênesis, a primeira palavra de Deus que nós temos é: faça-se a luz. Foi por meio dela, primeiro ato criado de Deus, a luz, que então começa todo o universo, toda a criação. A luz feita por Deus e também é o próprio Deus. João veio testemunhar. O que ele viu? Ele viu a luz. E o que fez com ele ao ver a luz? Ele conseguiu perceber quem ele é. No Evangelho de hoje tem algumas perguntas difíceis de serem respondidas. Nem todo mundo consegue responder. Se eu perguntar para você: quem é você? Quem és tu? O que você diria?
sua ficha sociológica, sua árvore genealógica. Quem é você? Quem és afinal? João conseguiu entender isso e ele foi agraciado porque ele encontrou a luz antes mesmo dele procurar. Já diz a palavra de Deus que no ventre, enquanto ele estava sendo gestado no ventre de sua mãe Isabel, quando Maria chegou na casa de Isabel e saudou, a criança pulou de alegria. João teve a graça, desde do ser feto, de ter encontrado com a luz. A sua vida foi toda criada sob a luz. E por isso ele pôde identificar quem ele é. Nada. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias daquele que está por vir. Quer saber quem você é? Saiba quem ele é. Porque enquanto eu não souber quem ele é, eu vou me achar sendo o que não sou. Encontrar-se com Deus é encontrar consigo mesmo e é entender o sentido da sua existência. E quando eu encontro com Deus, eu encontro com a luz. E a luz tem um poder extraordinário. Eu não falo da elétrica, que nos ajuda, mas falamos da luz, por exemplo, solar, a luz da vida, a luz do dia. Já pensou se o mundo fosse noite? Nós não temos condições de gerar energia para todo canto do universo. Olha o poder do sol, onde não como se esconder. Ele ilumina todos os recantos e revela, mostra. Assim, quando eu encontro com Deus, revela quem eu sou, mostra. Enquanto eu não me encontro com Ele, enquanto eu não me encontrar com Ele, eu andarei nas trevas. O que existe é luz, trevas não. A escuridão nada mais é do que a ausência dela. João, quando encontrou e cresceu sobre essa luz, o papel na vida dele, diz aqui o Evangelho, a sua missão, ele veio para dar testemunho da luz a todos que chegassem por meio dele. O papel de João Batista nada mais é de fazer com que as pessoas pudessem conhecer a luz. E quando essa luz adentra a nossa vida, plenifica, revela as impurezas, mas também revela a minha vida, a minha identidade. Um dia, há um tempo atrás, está até na internet, eu fui entrevistado para um programa de televisão lá do sul do país. E o nome do programa era a pergunta principal: quem é você? Eu lembro que no caminho eu fui pensando nessa resposta. E a resposta veio na ponta da língua. Quem é você, Padre Anderson? Eu respondi: eu sou um cristão em construção. Por que respondi isto? Porque na história do cristianismo, quando os cristãos eram perseguidos, eles eram jogados nas arenas, só pelo fato de serem cristãos. E perguntavam a eles, qual o seu nome? Cristão. Onde você mora? Cristão. O que você come? Cristão. Tudo. A resposta para todas as perguntas era cristão. Por quê? Para afirmar o que eles eram e o Deus a que serviam. Para mim, essa resposta me identifica. Quem eu sou? Eu sou um cristão. Só que eu estou em construção, até a hora da minha morte. E quanto mais próximo dessa luz, mais dessa verdade, mais pleno eu me torno. Ou talvez, em outras palavras,
que hoje a liturgia chama a atenção, que se chama mais alegre. A alegria é aquele que vive sob a luz, o alegre é aquele que vive sob a luz. Não adianta, você pode querer outras razões de sua alegria, não tem condições. O que torna um ser humano alegre e pleno se chama luz. E como diz o meu amigo Roberto Carlos, essa luz, é claro que é Jesus. Luz que me ilumina o meu caminho e me ajuda a seguir. Essa luz só pode ser Jesus. Ele mandou um zap para mim hoje, agradecendo. Obrigado, estamos aqui à disposição, já que você vai fazer o show esse ano, se quiser, a gente pode aí ajudar e tal. Ah, mas está em cima da hora. Tá bom, deixa para outra hora. Essa luz é Cristo, só pode ser. E a liturgia de hoje, olha as leituras, eu quero chamar a atenção para vocês, que não são só meras leituras, mas são pessoas que mudaram a sua vida quando encontraram com a luz. A primeira leitura, tirada do livro de Isaías, olha o que Isaías, ou seu discípulo, encontra e experimenta. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Por quê? Ele me vestiu com veste de salvação, envolveu-me como um manto da justiça, adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas joias. O autor reconhece que toda a sua vida se tornou plena quando ele realmente encontrou com Deus. A sua alegria está ali. No salmo, que na verdade não é um salmo de hoje, é do Evangelho, colocado na boca de Maria, da mãe de Jesus, diz aqui: a minha alma engrandece no Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. E ela vai dizer por que se alegrou. Viu a pequenez de sua serva e assim por diante, fez em mim maravilhas, o Senhor amou de geração em geração. Ela reconheceu que quando a luz a visitou, encheu de alegria o seu coração. Na segunda leitura, que é o primeiro escrito do Novo Testamento, diz São Paulo aos Tessalonicenses: irmãos, estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias. Mas como se alegrar com tanta dor? Como se alegrar no sofrimento? Como se alegrar, talvez, essa pandemia, como nunca fomos tão privados? Irmãos, estar em Deus, sob a luz, não quer dizer que não teremos obstáculos, mas nós saberemos vê-los. Estar sob a luz não é tirar os problemas do mundo, mas é enxergá-los. Porque se não tivesse a luz, eu tropeçaria muito facilmente, eu não correria tão velozmente, mas é a luz que me dá clareza e que me faz desviar para lá ou para cá. Ter fé, encontrar-se com Deus e viver nele, é viver uma vida alegre. Por mais que nós passemos por dores, iremos passar. Você acha que eu, por ser padre, não tenho as minhas dificuldades, não tenho as minhas dores? Só Deus sabe. No canto, debaixo do chuveiro, no canto do quarto, na sua oração silenciosa, nas suas lágrimas que caem. Mas não quer dizer que isso não me faça uma pessoa alegre. Porque muito maior do que minha dor, ou a dor que nós possamos passar, é a alegria que Ele dá. E como diz a leitura, Ele não abandona, mas Ele nos faz ali, dá condições de poder levantar e fortalecer.
Por que eu vou preferir viver na escuridão, desculpa as câmeras, para poder viver aqui na luz? Qual é a lógica de um ser humano querer viver na escuridão? E o que é escuridão? Não é só o pecado, pelo pecado. O que é o pecado? É aquilo que me desfigura enquanto ser humano. Não é porque a igreja diz que é pecado que é pecado. O pecado é o desfigurar, é o homem, ser humano amargo, cheio de ódio, com falta de amor, de perdão. Isso vai desfigurando o homem viciado, o homem que não se controla em seus instintos. Esse é o homem de trevas. Mas a luz de Deus, ela me dá condições de enxergar: ei, Anderson, esse sentimento aí não te faz melhor. Olha o que você está fazendo. Se não é a luz de Deus, se não é a fé, se não é a palavra, eu iria tropeçar nesses obstáculos e ali ficar. Hoje também na liturgia, hoje é o dia de Santa Luzia, uma santa de muita devoção de muitas pessoas pelo mundo afora. Olha que bonita a história de Santa Luzia. Luzia viveu no final do século III e início do século IV. A vida dessa mulher, que foi uma jovem, morreu jovem, não foi fácil. Ela logo perdera o seu pai, morreu. Foi criada por sua mãe, e sua mãe muito doente. E nela foi alimentada, não sabemos como ela encontrou a luz, a fé e o Cristo. Mas ela tinha uma vivência espiritual muito forte. Até que um dia, as duas, mãe e filha, foram em peregrinação visitar o túmulo de uma outra mulher que havia morrido muito tempo antes, um pouco tempo antes, mas que a sua fama de santidade havia espalhado. Era Águeda, Santa Águeda. Quando chegou diante do túmulo daquela outra mulher, Luzia rogou a Deus: você que agiu tanto na vida dessa mulher, age na vida da minha mãe, cura ela. E se o Senhor curá-la, eu prometo que eu vou dar a minha vida para você. Sua mãe foi curada. Ela então o que resolve entregar-se, a sua vida para Cristo. Até aí tudo bem. Só que era um tempo onde os cristãos eram perseguidos. Se alguém denunciasse você por ser cristão, você era assassinado. Só pelo fato de ser cristão. Luzia tinha um jovenzinho que a desejava como esposa. E quando ele soube que ela não o queria, mas queria se entregar a um Deus que era naquele tempo condenado, e ela começou a doar os bens aos pobres, esse homem o que fez? Entregou às autoridades. No tempo de hoje seria provavelmente um feminicídio. Embora ele não tenha executado, ele entregou para que alguém fizesse. Qual foi a sentença primeira de Luzia? Que queria ser virgem, entregue a Deus. Tentaram prostituí-la, para que ela pudesse perder esta graça. Tentaram homens tirá-la de casa à força. Só que o seu corpo petrificou, ou ficou tão pesado, que nem 3, 4 homens conseguiam arrancar. Ela estava fixa. Se foi assim literalmente, pode ser, ou talvez ela estava enraizada na experiência que ela havia feito e nada a tirava disso. Tentaram jogar fogo em seu corpo, não conseguiram, até que decapitaram-a, arrancando os seus olhos. Daí vem a padroeira da vista, dos oftalmos, que nos fazem enxergar.
O que eu não enxergo? O que talvez nós não estamos enxergando hoje? A luz me ajuda. Por isso, reze sem cessar. Porque as trevas, o pecado está ao nosso redor como um leão a rugir e quer nos desfigurar. Por isso eu oro, eu rogo e peço a Deus: Senhor, me faz enxergar. Às vezes passamos por situações que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Você já entrou num túnel escuro, profundo, sem poder ver algo depois? É difícil, você fica tateando, andando muito devagar, sem saber o que está por lá. Às vezes na nossa vida entramos num túnel como esse e não enxergamos. A luz de Deus nos faz. Por isso, amados irmãos, hoje somos nós chamados a sermos Joãos Batistas, para dizer para o mundo muito mais do que dizer e falar para as pessoas, mas mostrar: eu sou testemunha da luz, e eu não quero sair dessa luz, porque um dia que eu encontrei, mudou completamente a minha vida. Mas eu posso, mesmo tendo encontrado a luz, de uma hora para outra, volto para as trevas. Muito rapidamente eu posso me perder. Por isso, ore sem cessar. Ore para que você não perca a alegria. A alegria de Deus não tira as nossas dores humanas, mas nos dá sentido da vida. Eu sou muito feliz, mas também choro. Às vezes fraquejo, às vezes caio. Eu conheço a luz, mas às vezes parece que as trevas são mais sedutoras. E é um leão por dia para tentar permanecer na luz. E é joelho no chão, é oração pedindo a Deus para que esses sentimentos não invadam o nosso coração e nos dominem. Por isso, permanecendo em Deus, porque é só Ele que tem capaz de nos trazer a alegria plena. E a alegria não é somente os lábios, os sorrisos abertos, é sentido de existência. É saber quem é. Eu sou um cristão. Essa é a minha identidade. Mas eu tenho consciência de que eu não sou nada sem Ele. Na minha adolescência, na minha juventude, o que mais as pessoas diziam para mim: Padre, você tem uma luz diferente. Hoje, às vezes eu brilho. Não eu, Ele. Mas às vezes tem trevas. E é muito comum as pessoas chegarem para mim, ou depois da missa, ou talvez nas redes sociais, inbox, dizem: o senhor está bem? Não vi hoje a sua luz. Ela se ofusca pela nossa humanidade. Mas quando em Deus eu estou, ela brilha. Não apaga a sua luz, não. Acenda a sua luz, a sua árvore de Natal no seu interior. Essa luz, beijo, é claro que é Jesus. Creio.